Boa noite a todos vocês. É um privilégio para nós, da Aliança Cristã Evangélica Brasileira, estarmos nesse bate-papo mais uma vez. De fato, essa é a terceira vez que nós estamos juntos e com a participação de gente de vários lugares do Brasil, de várias tradições, e assim termos essa oportunidade de podermos conversar sobre a Reforma Protestante, sobre esses 500 anos da nossa história. É para todos nós um grande privilégio. Obrigado a você que está conosco, obrigado a você que está hoje pela primeira vez com a gente, obrigado a você que tem estado conosco já nos outros dois eventos e tem acompanhado essa série. E é um privilégio, como eu disse, podermos ter esse tempo juntos. Vamos ter aí 1h30 de conversa, 1h30 de bate-papo. E a nossa proposta é, de fato, que esse seja um bate-papo. Que a gente começa introduzindo o tema dessa noite, mas depois de uma introdução e de uma participação dos nossos painelistas, nós vamos ter um momento onde nós vamos escutar as perguntas que vão chegando e vamos, dessa forma, poder interagir com os internautas que nos enviam as suas perguntas. Portanto, seja muito bem-vindo. E nós fazemos esse encontro na oração de que, de fato, Deus nos abençoe e que esse encontro nosso com cada um de vocês e esse encontro nosso com essa nossa história seja também um momento de oração, um momento no qual nós entregamos a Deus a nossa vida hoje, e onde nós oramos para que possamos ser obedientes a Ele, escutar a sua voz e poder gestar um caminho que é um caminho de obediência ao Evangelho, de serviço a Deus no mundo no qual nós estamos e no mundo no qual nós vivemos. Hoje à noite, nós vamos ter conosco o Samuel Scheffler. Samuel Scheffler é um dos pastores na Comunidade do Redentor, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Curitiba. A especialidade do Samuel tem a ver com o trabalho com os jovens. E o seu ministério está construído em cima dessa experiência do trabalho com os jovens, com um viés também de igreja. Samuel hoje é um pós-graduado na área de plantação de igreja, luterano, na área de teologia, com concentração em missão na Faculdade Evangélica de Teologia em Curitiba, da FATEC. O Tiago é o nosso painelista também nessa noite. Tiago, muito bem-vindo. Tiago estudou no Seminário Presbiteriano em Campinas. Tiago é pastor na Igreja Presbiteriana em Limeira. Fez o mestrado dele na área de Teologia Sistemática num seminário muito conhecido nos Estados Unidos, que é o Calvin College, que é um seminário assim, histórico, e a sua área de especialização é Teologia Sistemática, e ele ensina hoje nessa área de Teologia Sistemática no Seminário Presbiteriano em Campinas. Então, hoje nós temos o Samuel, com a sua formação na área de missiologia e com a pós-graduação na área de plantação de igreja, e temos o Tiago com uma formação na área de teologia sistemática. O tema nosso nessa noite, nesses 500 anos da Reforma, é a nossa concentração na área teológica. Se você esteve conosco nos dois outros bate-papos, você vai lembrar que no primeiro momento nós nos concentramos no panorama histórico. É claro que esse panorama é muito amplo, porque, como eu ainda estava lendo hoje, a busca por reforma era uma das marcas desse período medieval tardio, no viveu.
E também essa figurava dos mosteiros, onde sempre de novo vozes pela reforma da igreja, pela reforma na vida pessoal, na vida monástica, na vida da igreja, se percebia. Então, nesse primeiro hangout, nós concentramos na história da igreja e na história da reforma. No segundo momento, nós falamos sobre a Bíblia, sobre a centralidade das Escrituras na nossa reforma, mas certamente o Samuel vai fazer alusão a isso novamente. E hoje a nossa concentração está no enfoque teológico. Quais são algumas das vertentes teológicas que nós queremos trazer à memória hoje e que foram centrais na caminhada, na vida dos reformadores e na reforma da igreja? Então, vamos iniciar o nosso painel nessa noite, ouvindo ao Samuel, e que ele possa ter esse primeiro momento. Depois nós vamos ouvir o Tiago também, e à medida que você escuta, as suas perguntas são muito bem-vindas. Mande as suas perguntas, nós vamos ter alguém sistematizando essas perguntas e trazendo elas para nós, e participe dessa forma nesse bate-papo. Samuel, muito obrigado por estar com a gente hoje à noite, é um prazer tê-lo conosco. Vamos ouvir a você. Samuel? Oi. Oi, fala aí para a gente. Boa noite a todos. Valdir, queria agradecer aí o privilégio de participar aí dessa iniciativa da Aliança Evangélica. É uma alegria poder estar com vocês aqui, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, e poder compartilhar um pouco das minhas impressões a respeito dessa herança, digamos assim, teológica da Reforma. E talvez a primeira coisa que eu gostaria de dizer nessa noite é que a nossa teologia, ela é uma expressão também de busca das respostas do momento histórico que a gente vive. Então, em parte, nós acabamos vendo essa expressão da teologia através, de alguma forma, da compreensão das demandas que as pessoas têm e as perguntas que elas fazem a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito da sua espiritualidade. Então, quando nós falamos sobre um pouco dessa herança teológica da Reforma, ou quando nós falamos sobre esse papel da teologia na Reforma, nós não podemos esquecer de que, em parte, isso também é um reflexo das demandas que existiam na Europa medieval naquele período, quando as pessoas tinham as suas perguntas. Né? Quando Lutero aí prega as 95 teses, né, do dia 31 de outubro de 1517, lá na pequena igreja em Wittenberg, essas teses que Lutero escreve e coloca na frente da igreja, elas, em parte, são uma expressão das perguntas que Lutero fazia a respeito da teologia da sua época. Então, um pouquinho de história aí, né? A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas a Europa era dominada pelos feudos, e a sua economia, a população era bastante empobrecida, né? Muitos tinham trabalho quase, semi-escravo, havia uma escassez de recurso, de mão de obra ou de trabalho, havia uma situação de bastante pobreza, e havia muita ignorância naquela época, ignorância no sentido mais amplo da palavra, tanto do ponto de vista das pessoas terem acesso à cultura, quanto à própria compreensão da fé, né? Na sua maioria, as pessoas tinham pouco acesso à educação, e isso fez com que esse caldo aí, nesse período da Idade Média, aí fosse engrossado por uma fé altamente supersticiosa, que era marcada por adoração a relíquias sagradas, várias peregrinações,
a lugares sagrados, né, a um culto aos santos. Havia uma série de questões, digamos assim, periféricas ao que nós hoje entendemos a respeito da fé. E essa fé era uma fé totalmente ritualística, assim, as pessoas sabiam pouca coisa ou quase nada da Bíblia, porque elas não tinham acesso, né, de uma maneira como nós temos hoje, como nós vimos no próprio fórum passado, sobre como se deu todo esse processo de tradução da Bíblia. Então, as pessoas dependiam de viver e expressar a sua espiritualidade e a forma como elas pensavam teologia a partir de um filtro que passava pelos padres, pelos monges, pelos bispos e pelo Papa. Então, tudo que se sabia, ou na sua maioria o que se vivia, era a respeito desse filtro que esses teólogos aí passaram. Então, essa fé ritualista, ela se desdobrava muito em práticas, entre aspas, piedosas, né, que estavam muito envolvidas a questão do jejum, da confissão, dos seus pecados, de penitência, de missa que era feito aos mortos. Isso tudo foi dando esse caldeirão aí de uma fé totalmente ritualista, supersticiosa, uma fé que não estava fundamentada na Bíblia e que estava muito fundamentada numa tradição da Igreja Católica Romana e daquilo que ela foi pendurando na sua teologia ao longo dos anos. Acho que tem um elemento importante, ou alguns elementos importantes nessa construção dessa teologia, muito combatida pelos reformadores num primeiro momento, que era a questão das indulgências, né, que na verdade eram formas das pessoas buscarem o perdão dos seus pecados. E no início as indulgências até tinham um aspecto assim, se a gente pode dizer positivo, né, ou talvez um aspecto pedagógico, que tinha a ver com, uma vez que as pessoas iam confessar os seus pecados, né, aos padres, elas recebiam uma espécie de uma tarefa de casa, né, e essa tarefa de casa demonstrava o quanto, de fato, ela estava arrependida por ter cometido determinados pecados. E essa demonstração, ela acontecia através das orações, acontecia através de gestos de caridade, acontecia através de peregrinações, só que o tempo foi virando e aí o Papa baixou um decreto lá que falou, olha, isso também dá para ser feito de forma de contribuição financeira, através de pagamento dessas indulgências. E aí isso se mistura com uma outra doutrina que acaba sabotando todo o sistema teológico aí, que é a questão do purgatório, né? Que o purgatório, na compreensão da época, nada mais era do que uma antessala ou do céu ou do inferno, uma sala de espera onde as pessoas eram enviadas e ali elas sofriam uma espécie de punição e elas poderiam se purificar ali dos seus pecados até esperar, sei lá, o dia do julgamento final. E existia naquela época, como eu falei, né, a teologia, em parte, ela reflete as perguntas e o momento da sua época, existia uma grande preocupação com a questão da morte, ou da vida após a morte. Isso era um tema que preocupava as pessoas. E isso trazia angústia à vida das pessoas. E essa história da indulgência com purgatório funcionou como fósforo e lenha seca para dar um grande incêndio, né? E o que isso acabou se desenvolvendo é que as indulgências começaram a ser um reflexo para as pessoas não só responderem ao seu pecado atual, mas também para pagarem supostamente os seus pecados do purgatório e livrar as pessoas do sofrimento do purgatório e minimizar, então, esse sofrimento e essa angústia que acontecia
pós-morte, né? Essas indulgências, engraçado, porque elas poderiam ser pagas tanto regularmente, porque afinal de contas as pessoas continuavam cometendo pecados todos os anos, então a pessoa tinha um passe anual lá de indulgências, ou os mais abastados conseguiam fazer essas indulgências aí, pagar elas de forma vitalícia, com uma grande soma de dinheiro, e esse negócio começou a dar gosto aí para a Igreja Romana na época, e isso se tornou uma bola de neve sem fim. E aí as penitências, então, eram também pagas, já não eram mais autoflagelos que as pessoas faziam em si mesmo. Isso começou a virar uma grande fonte de renda aí para as pessoas naquela época. Acho que nesse momento aí, então, é que Lutero descreve essa indignação diante a essas práticas religiosas. Eu até dei uma olhada hoje, ainda me deu o trabalho de contar e ver, por exemplo, nessas 95 teses que Lutero prega ou afirma a respeito das práticas ilícitas, digamos assim, da igreja, quer dizer, 11 delas estão relacionadas diretamente à questão do perdão dos pecados. 27 dessas teses falam diretamente a autoridade do Papa e a forma como ele exercia de uma maneira ruim a sua autoridade, ou como ele sobrepujava a autoridade que não era dele, que vinha a partir de Deus e que ele muitas vezes tomava o lugar de Deus. 55 dessas teses falam diretamente sobre o tema da indulgência e do purgatório. Ou seja, há uma clara compreensão dos reformadores a respeito do que eles estavam combatendo e aquilo que eles estavam se opondo, né? E é interessante porque no meio dessas já 95 teses aí de Lutero, a gente pode perceber nele os elementos que dariam aí o que a gente chamaria dos pilares da reforma protestante, ou então do que eu tenho chamado também da moldura hermenêutica da reforma protestante, que são os 4 pilares, né? Somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente as escrituras. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, né, Valdir? Acho que o Tiago pode participar aí e a gente vai conversando e alimentando com outras informações aí também essa nossa conversa. Obrigado, Samuel. De fato, depois a gente vai poder voltar a a sua abordagem e os pontos que você, de alguma forma, deixou sobre a mesa para a gente conversar. Você começou introduzindo a preocupação com os solas, né, que são os 4 solas, e é interessante isso, porque eu andei olhando um pouco a reforma luterana, ela de fato fala nos 4 solas, que são somente a Escritura, como Samuel falou, somente Cristo, somente a fé e somente a graça. E mais tarde foi acrescentada uma quinta vertente, um quinto sola, que é soli Deo gloria, somente a Deus a glória. E isso vem um pouco mais da herança calvinista, essa ênfase na glória de Deus. E hoje em dia, muitas vezes, quando a gente vai buscar os solas, a gente observa essas 5 diferentes expressões que foram, de fato, articuladas e sistematizadas como tais bem mais tarde. No século XX, de fato, quando esses 5 solas foram empacotados dessa forma como a gente conhece elas hoje, ainda que elas já estivessem presentes nos escritos dos reformadores. Mas, de repente, isso é um muito pano para perguntas, para a gente poder fazer. Vamos ouvir o Tiago. Como eu falei antes, né, o Tiago vem justamente da tradição reformada, presbiteriana, o Samuel vem da reforma luterana, e essas duas conversas, de repente, são muito significativas e importantes para nós, reconhecendo que o espectro
protestante, o espectro da reforma é muito mais amplo do que a vertente luterana e reformada. Nós temos nesse espectro a própria questão metodista. Wesley, como sendo alguém que foi influenciado pela teologia luterana. Nós temos até os anabatistas, que na época do Lutero viviam com muita tensão, mas que hoje a gente percebe que esse mundo é mais amplo. Mas antes de entrarmos nisso, e antes de passar a palavra para o Tiago, eu queria apresentar a justificativa da Ruth Padilha. Vocês viram no anúncio, na divulgação desse evento, que a Ruth Padilha iria estar com a gente nesse bate-papo hoje. Ainda ontem a Ruth nos informou que ela estava enferma, mas que hoje pela manhã ela disse: eu quero participar, eu vou tentar, mas à tarde a palavra dela foi: eu não vou dar conta, não vou poder estar, a enfermidade dela não está permitindo ela de estar conosco. Ela apresenta suas desculpas, nós todos lamentamos, porque seríamos enriquecidos nesse painel com a presença da Ruth, mas ela, pela sua enfermidade, não vai poder estar conosco. Tiago, a bola é tua, vai para o jogo. Opa! Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aí o convite, né, que me fizeram. Uma alegria estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar, na verdade, um tema que ele tem sido falado, na verdade, desde da época dos pais da igreja medieval, e que mais tarde os reformadores levantaram novamente essa bola, esse tema. Depois ele foi sendo desenvolvido nas tradições reformadas, nos credos, nas confissões reformadas, na verdade, que sobre a catolicidade da igreja. É a questão da catolicidade da igreja, que é, na verdade, um tema controverso e que tem sido, talvez, esquecido ou negligenciado nos dias de hoje. A gente já não se fala muito da catolicidade da igreja, talvez por medo da confusão que existe com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica de Roma, que é muito forte, e talvez por isso nós temos tido esse receio de usar ou de abordar o tema da catolicidade. Mas o termo Igreja Católica, né, a catolicidade da igreja, ela é usada em quase todos os documentos da igreja cristã através da história. E ela foi se perdendo no decorrer dessa história, e principalmente no Brasil. Hoje o termo ele é facilmente e rapidamente ligado a Roma. Então muitos confundem esse termo e ligam esse termo à Igreja de Roma, mas na verdade o termo original, né, Igreja Católica ou a catolicidade, em termos gerais, traz o significado de universalidade, de totalidade, que foi algo que os reformadores e depois as confissões reformadas vieram nos ensinar com relação à totalidade não somente da igreja, mas da fé cristã. Então, quando a gente lê sobre a catolicidade cristã nos credos, nas confissões, eles estão se referindo à igreja universal, não a uma igreja restrita a um país, não é uma igreja restrita a uma nacionalidade, como a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo. O termo Igreja Católica ele foi extensivamente empregado pela Igreja medieval, e mesmo depois, com a Reforma Protestante, ela não destruiu a sua legitimidade, né? Tanto é que Felipe Melanchthon, que foi um principal sucessor de Lutero, ele descreveu a Confissão de Augsburgo como um documento católico. E ele afirmava que os luteranos eles seriam parte dessa igreja católica, no sentido da igreja universal, da totalidade da igreja cristã. Por isso, a catolicidade da igreja ela é algo bíblico, é centrado em Cristo. Por isso,
A minha proposta, e o que eu tenho lido e o que eu tenho estudado, é que existe uma necessidade, faz-se necessário hoje resgatar esse conceito da catolicidade da igreja e da fé cristã para a gente ter uma melhor compreensão, uma compreensão talvez mais abrangente do evangelho e da missão da igreja nesse mundo. A gente tem pensado bastante com relação à missão da igreja, a gente tem pensado bastante com relação à abrangência, né, do evangelho, o que é a missão da igreja, se pregar o evangelho, fazer boas obras e tudo mais. E eu acredito que a catolicidade da igreja, o conceito da catolicidade que veio, né, dessa nossa tradição reformada, ela nos ajuda a começar a pensar de maneira mais abrangente, né, na totalidade do evangelho, na totalidade da missão da igreja. E aí a grande pergunta para a gente é o que é, né, a igreja, o que significa dizer que a igreja cristã ela é católica? Né, o que os credos e as confissões da igreja, as confissões reformadas, podem nos ajudar nessa compreensão melhor do que significa dizer que a igreja de Cristo ela é católica? Então, a minha fala aqui tem um objetivo simples. Eu queria simplesmente compartilhar aquilo que as confissões reformadas nos diz a respeito da catolicidade da igreja e, por fim, trazer algumas implicações práticas do que significa sermos considerados católicos. E isso eu vou fazer olhando mais para um teólogo que foi crucial na minha formação no mestrado lá no Calvin, que foi o Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, na verdade, um teólogo reformado do século XIX, e que escreveu um artigo fantástico chamado A Catolicidade da Igreja e da Fé Cristã. Então eu queria fazer isso, compartilhar isso com vocês, o que as confissões reformadas nos dizem e depois trazer algumas implicações práticas para a gente começar a pensar na catolicidade do evangelho, na catolicidade da missão da igreja, na catolicidade da igreja em geral. Então, em primeiro lugar, o que a catolicidade, o que os documentos antigos da igreja nos falam sobre catolicidade? Tem um documento talvez mais conhecido aí, o Credo Apostólico, originado lá nos primórdios do cristianismo, e ele afirma isso: eu creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Algumas versões em português, talvez pelo temor de ser confundido com a Igreja de Roma, eles modificaram o texto e a gente lê hoje: eu creio na Santa Igreja Universal. Mas o sentido ele é o mesmo. Então, o credo dos apóstolos ele afirma isso: a comunhão de todos os santos eleitos por Deus em todos os lugares e épocas. Ou seja, a eleição divina ela gera a comunhão dos santos, e essa comunhão dos santos forma a catolicidade da igreja. É a igreja universal e não uma igreja nacional ou uma igreja limitada por tempos ou épocas. Tá? Mais para frente, algumas confissões reformadas elas trabalharam essa questão da catolicidade. Por exemplo, em 1563, no Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg ele também compreendia a Igreja de Jesus Cristo como uma igreja universal ou igreja católica. E lá na pergunta 54 do Catecismo de Heidelberg, a gente lê assim: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? E a resposta que ele traz é: eu creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso ele fez por seu Espírito e sua palavra na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja agora e para sempre. Então, de acordo com o Catecismo de Heidelberg, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se fez carne e veio habitar entre nós para reunir, para proteger e para conservar dentre toda a humanidade um povo eleito. E esse povo eleito é a igreja, formada por gente de toda tribo, língua e nação. E por isso ela é chamada de igreja universal, ou igreja católica. Então, essa igreja católica é a igreja onde todo cristão eleito por Deus fará parte como membro agora. E é por isso que o Catecismo de Heidelberg diz que não há um fim para essa igreja universal, para a igreja
católica. Então, a catolicidade da igreja aqui fala de uma comunhão dos santos que não tem fim. Seguindo a mesma linha, a gente tem uma outra confissão reformada, que é a confissão belga. E o artigo 27, ele afirma que existe apenas uma única e santa igreja católica, onde apenas os crentes verdadeiros, regenerados pelo Espírito Santo e lavados pelo sangue de Cristo, fazem parte. E essa igreja católica, a confissão belga diz que ela difere das igrejas locais. Quando ele diz assim, cremos e confessamos uma só igreja católica universal, ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Depois, mais para frente, a gente tem a segunda confissão helvética, publicada em 1566, e também afirma a catolicidade da Igreja de Cristo. E a segunda confissão helvética, ela condena, na verdade, toda tentativa de confinar ou restringir a igreja cristã em um lugar ou outro, como fizeram os donatistas ou como fizeram a Igreja de Roma. E a segunda confissão helvética diz o seguinte: visto que há sempre um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Messias, e um só pastor de todo o rebanho, uma só cabeça deste corpo, enfim, um só Espírito, uma só salvação, uma só fé, um só testamento ou aliança, segue-se necessariamente que existe uma só igreja, a Igreja Católica. Por isso chamamos católica a essa igreja, porque é universal e se espalha por todas as partes do mundo, estende-se por todos os tempos e não é limitada pelo tempo ou pelo espaço. Condenamos, portanto, os donatistas que confinavam a igreja a não sei que cantos da África, e não aprovamos o clero romano, que vive a propalar que só a Igreja de Roma é católica. E por último, eu queria compartilhar a Confissão de Fé de Westminster, de 1646, que também afirma e declara a catolicidade da Igreja como um conceito fundamental da fé cristã. E a Confissão de Fé de Westminster, ela afirma que tanto a Igreja invisível como a Igreja visível, ambas são católicas, pois o Evangelho ele é católico, ele não está restrito a um lugar, ou a um tempo, ou a uma nação. Nesse sentido, a Igreja ela é católica. No capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte: a Igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E aí no parágrafo 2 ele diz: a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então é notável que os principais documentos antigos da Igreja Cristã, o Credo Apostólico, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, a Segunda Confissão Helvética, a Confissão de Fé de Westminster, eles acreditavam, afirmavam e declaravam como os reformadores a catolicidade da Igreja e da fé cristã, ou seja, a Igreja Cristã ela é uma comunhão de todos os verdadeiros cristãos em todos os lugares e épocas no decorrer da história. Então, é uma igreja que não está restrita a um determinado tempo, local ou denominação, mas que é gerada pelo Evangelho, ela é preservada pelo Evangelho e sustentada pela graça de Deus por toda a eternidade. E é por isso que eu acredito que é necessário a gente resgatar, talvez, nas nossas igrejas reformadas, esse conceito de catolicidade da igreja e da fé cristã nos dias de hoje. Se a gente quiser ter uma melhor compreensão, uma compreensão mais abrangente do evangelho, da missão da igreja nesse mundo. Então, os principais documentos, eles se referiram à igreja católica, e eu acredito que hoje a gente não precisa ter medo de referir a nossa igreja cristã como sendo católica, contanto que nós não façamos essa confusão
uma errônea concepção do catolicismo da Igreja de Roma. E aí a grande pergunta nossa talvez seja, mas por que essa compreensão ela é fundamental para a nossa fé e para a nossa missão nesse mundo? Por que ela é importante para a igreja de hoje? E talvez um teólogo holandês reformado chamado Herman Bavinck, ele nos ajude um pouco, porque foi ele quem desenvolveu de maneira muito interessante essa questão da catolicidade da igreja e da fé cristã. E num artigo que ele escreveu em 1888, ele disse que a catolicidade ela possui 3 significados. Primeiro, ela se refere à igreja como um todo. O termo católico significa literalmente isso, de acordo com o todo, a totalidade, a integralidade. Então ele diz que o primeiro significado da catolicidade é isso, a igreja como um todo, em contraste com as congregações locais dispersas que compõem o todo e são incluídas na mesma. Então a igreja local ela pode, no entanto, legitimamente chamar-se católica porque ela se liga à igreja universal. Um segundo significado que ele traz é o seguinte: a catolicidade também se refere à unidade da igreja como abrangendo todos os crentes de todas as nações em todos os tempos e lugares. E, em terceiro lugar, ele diz que a catolicidade se refere à totalidade da experiência humana. Então, Bavinck ele diz o seguinte, que o termo catolicidade perfeitamente possui todas as doutrinas relativas tanto às coisas visíveis quanto invisíveis que os seres humanos precisam saber. E aí ele diz isso, ela fornece cura para todos os tipos de pecado, seja do corpo ou da alma. Ela produz todas as virtudes e boas obras e partilha de todos os dons espirituais. Em outras palavras, Bavinck ele já falava então do evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. E é sobre isso que a catolicidade da igreja fala, e é isso que os reformados já nos alertavam lá no período da Reforma. Então, daí eu entendo a necessidade da gente resgatar isso que foi tão enfatizado na nossa tradição reformada, mas que tem sido perdido aí com o tempo. E quando a gente perde esse conceito, essa noção de catolicidade, de integralidade da igreja, da fé, do evangelho, essa noção de totalidade, qual que é o problema disso? Nós vivemos num mundo hoje onde a nossa cultura contemporânea ela se desenvolve sem qualquer referência à fé, sem qualquer referência à igreja cristã. E aí o Bavinck ele vai dizer o seguinte, quando a gente perde esse conceito de catolicidade, a gente passa a viver nesse mundo como se a gente estivesse numa batalha individual, uma batalha individualista, onde todos lutam por conta própria e a sua própria maneira. Então, o conflito ele é caracterizado por uma luta contra os pecados individuais, enquanto a raiz de todos os pecados é muitas vezes negligenciada. Então, quando a gente perde de vista a integralidade do evangelho, a integralidade dessa comunhão dos santos, a gente passa a agir no mundo de maneira individual, de maneira egoísta. Não somente o cristão, o indivíduo, mas a igreja também passa, as igrejas locais passam a agir no mundo de maneira individual, de maneira egoísta. E aí, qual que é o resultado disso? Perdida essa noção de catolicidade, e na tentativa de lidar, talvez, com os problemas da igreja de maneira egoísta, surgem os cismas, surgem as seitas, surgem as diversas fragmentações e divisões das igrejas evangélicas. Então, quando cada pessoa dentro das nossas igrejas vive e luta com as próprias armas, de maneira individual, de maneira egoísta, a unidade da doutrina, a unidade da igreja ela é quebrada. E aí, quando isso acontece, Bavinck ele escreve algo interessante. Ele diz o seguinte, quando isso acontece, os cristãos violentam a comunhão dos santos, privam-se dos dons do Espírito da graça, pelos quais os santos trabalharam para construir, se trancam em seu próprio círculo, promovem o orgulho espiritual, fortalecem Roma e dão ocasião ao desprezo e zombaria mundial. Então, se o evangelho ele é a verdade absoluta para todas as áreas da vida, ele provê cura para todos os tipos de pecados,
para o homem todo, em sua integralidade, em sua totalidade, e se ele produz todas as virtudes e todas as boas obras necessárias para a vida em sociedade, então eu acredito que é urgente a necessidade da gente resgatar a catolicidade do Evangelho e a catolicidade da Igreja, da fé cristã. É por isso que essa eu acredito que é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo, de acordo com Bavinck, ela pertence à Igreja que é católica, em sua essência, porque ela não está restrita ou limitada a qualquer tempo ou lugar. Essa fé no Evangelho de Jesus Cristo, que também é católico, que também é universal, também é integral, é que traz cura para qualquer situação, em qualquer cultura e em qualquer tempo. Por isso eu acredito que uma correta compreensão da catolicidade da Igreja, desse tema que vem lá desde os pais da Igreja e depois bastante enfatizado na Reforma, quando a gente compreende isso de maneira correta, isso nos ajuda a pensar de maneira prática na Igreja, como nós estamos vivendo como Igreja ou como cristãos. Nós, como cristãos, como membros da Igreja de Cristo, qual é o nosso dever, qual é a nossa responsabilidade de nos engajar ativamente na sociedade, ao mesmo tempo que a gente luta contra o pecado, a gente demonstra como que o Evangelho ele possui cura para o mal em qualquer esfera da sociedade. Então, diferente da Igreja de Roma, eu acredito que a Reforma Protestante ela nos encoraja a não nos posicionarmos contra a cultura, contra o Estado, contra a sociedade, contra a arte, contra a ciência. Muito pelo contrário, ao enfatizar a catolicidade da Igreja e da fé cristã, eu acredito que a Reforma ela nos encoraja a nos envolver no mundo, a trabalhar e a agir no mundo em obediência aos mandatos cultural, social e espiritual. Afinal de contas, a nossa fé cristã ela não está restrita ou limitada pelo tempo e pelo espaço. Ela é uma fé católica ou universal. E, então, diante de tudo isso, o meu ponto é esse. Eu acredito que é fundamental a gente resgatar as vozes aí dos credos, dos reformadores, das confissões reformadas, e que a gente busque, como igreja, uma compreensão mais abrangente e prática da catolicidade da Igreja e da fé cristã. Eu creio que essa Igreja cristã, que é católica, que é universal, essa Igreja é a esperança do mundo. Essa Igreja é a esperança para o mundo que a gente vive. Eu queria terminar com as palavras de Cirilo de Jerusalém, que lá por volta dos anos 300, pai da Igreja, ele escreve o seguinte: e a Igreja ela é chamada católica porque se espalhou por todo o mundo, de um extremo ao outro da terra, e porque ela nunca cessa de ensinar em toda a sua plenitude cada doutrina que os homens devem ser levados a conhecer. E isso com respeito a coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Ela é chamada católica também porque traz à obediência todo tipo de homens, governantes e governados, eruditos e simples, e porque é um tratamento e cura universal para cada tipo de pecado perpetrado, seja pela alma ou pelo corpo, e possui nela cada forma de virtude que se nomeia, seja isso expresso em atos ou obras, ou em cada graça espiritual que se pode descrever. Então, por isso que eu entendo que talvez esse seja um tema interessante que os reformadores enfatizaram, que as confissões reformadas nos ensina, mas que talvez tenha sido bastante negligenciada nas igrejas de hoje, e talvez necessite de uma atenção maior aí quando a gente pensa na igreja, na missão da igreja e nessa totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Ok. Obrigado, Tiago. Obrigado por essa palavra. E quem sabe a gente vai abrir para conversar em diferentes momentos desse tempo. Quem sabe uma das coisas que eu podia colocar para você, não sei se serve como pergunta já para você começar aí esse jogo mais coletivo, é que é interessante que você fala sobre a catolicidade e que de fato, muitas vezes, a igreja protestante, as igrejas reformadas, elas são interpretadas como separatistas, como divisionistas, elas rompem o corpo,
E historicamente, do ponto de vista institucional, e até, às vezes, teológico, foi isso que muitas vezes tem acontecido. E aí você diz, não, mas a nossa fé é uma fé universal, ela é uma fé católica, né? E como que você fala que toda vez que a gente individualiza a vivência da fé e a compreensão do Evangelho, a gente, de alguma forma, rompe o corpo, né? Então, essa questão do corpo, ela tem muito a ver com a unidade de fé e não com a questão institucional, né? Uhum. E eu achei muito interessante também que você fez uma vinculação da universalidade da igreja com a totalidade do Evangelho, né? Dizendo, olha, à medida em que a gente abraça, escuta e responde a um Evangelho todo, a gente está testemunhando dessa igreja universal. Responde, digamos, a essas... Você deve ter visto essas observações muitas vezes, não é? De que a igreja presbiteriana, a igreja luterana, elas são separatistas. E aqui você está dizendo, não, elas são universais a partir da sua fé. Como que você... Entra nessa conversa com a gente. Tá tudo bem? Você quer que eu vá adiante? Pode ir adiante, daqui a pouco eu volto nessa pergunta. Mas não esquece, hein? Não vou esquecer, não. Porque me parece que ela é uma pergunta importante também na medida em que as nossas igrejas são muito segmentadas, tanto a nível institucional, como a nível eclesial, como a nível também essa segmentação do Evangelho, né? Que às vezes particulariza tanto o Evangelho para a nossa própria vivência, e eu acho que a reforma justamente reage, digamos, a essa particularização da fé, né? Uhum. Você está pronto aí ou vamos deixar o Samuel entrar mais? Bom, o que eu poderia... Eu acho que uma contribuição aí que os reformadores nos trazem, talvez, é a gente pensar... a Igreja Católica Romana havia uma separação, né, entre igreja e mundo. Então, elas se colocavam como em oposição, né, àquilo que é natural, àquilo que ao mundo natural, à razão. E eu acredito que uma das heranças que os reformadores aí eles nos deixaram foi exatamente nessa questão de que o Evangelho todo, né, o Evangelho ele traz cura para todos os pecados. Então, nós não nos posicionamos, eu acredito que isso é o que faz parte aí da nossa fé, e isso é o que depois foi desenvolvido por alguns teólogos reformados, exatamente essa questão de que nós, como igreja, não nos posicionamos contra, né, o mundo, ou contra a cultura, ou contra a sociedade. Mas, e é daí talvez que veio a doutrina da vocação, muito escrita por Calvino, a questão de toda vocação, todo trabalho, toda profissão é uma vocação de Deus, é algo que é dado por Deus. Então a gente pode, em qualquer profissão que seja, não somente dentro da igreja, a gente serve a Deus, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque o Evangelho ele é integral nesse sentido. A nossa fé ela não faz sentido apenas para dentro da igreja, né? A nossa fé é uma fé que faz sentido em qualquer lugar que a gente estiver. E eu acho que isso, essa ideia talvez é uma herança que os reformadores eles nos deixaram, de que a gente deve se inserir, né, com a nossa fé católica, o total, integral, com esse Evangelho que traz cura para todo o mal da sociedade. A gente pode se inserir nas diversas esferas da sociedade, na arte, na ciência, na política, em qualquer esfera da sociedade. Nós cumprimos esses mandatos dados por Deus, e eu acredito que essa noção, né, da gente
entrar na sociedade ou nos engajar nas diversas esferas da sociedade é uma das características aí uma das heranças que os reformadores nos deixou e que está diretamente ligada a esse conceito de catolicidade, né? Essa ideia de que a nossa fé ela não faz sentido apenas para dentro da igreja, né? Ou para a vida espiritual. A nossa fé ela é integral. Então, nós não separamos, né, nesse sentido, aquilo que é espiritual e o que é profano. A esfera do espiritual e a esfera do mundo secular. Não, a nossa fé ela faz sentido na totalidade da nossa existência. E é por isso que a gente pode, como igreja, como cristãos, nos engajar nas diversas esferas da sociedade, buscando buscando influenciar, na verdade, né, essas esferas da sociedade com a nossa fé. Eu acho que nesse sentido que a nossa fé ela deve ser enfatizada como uma fé católica ou universal. Ela é para todo homem, para o homem todo, né, e para todas as esferas da sociedade. Então, não é uma fé que faz sentido apenas dentro da igreja. É uma fé que faz sentido e que tem algo a dizer para fora da igreja também. Eu creio que essa é nesse sentido que a gente precisa resgatar esse conceito de catolicidade. Eu estava, antes de passar a palavra para o Samuel falar um pouquinho mais sobre os solas, eu queria dar um piteco aí, Tiago, no que eu estava falando. Eu estava lendo esses dias do Alistair McGrath, que ele estava falando sobre que a reforma ela tirou o centro, digamos assim, o centro nervoso da leitura e da interpretação da fé do mosteiro e trouxe esse centro para a sociedade, para a cidade, para a comunidade, né? Então, acho que isso conecta com o que você estava falando, que, de alguma forma, uma das brigas, digamos, de Lutero foi de tirar a vivência real e a interpretação e a conexão com a fé do universo do clerical e do Vaticano, né? Uhum. E colocar ela na mão de todos. E, nesse sentido, dá para ela essa dimensão da universalidade, da catolicidade, como você estava falando. Acho que a reforma luterana ela fala de dois conceitos que me parecem, são fundamentais dentro disso que você coloca. Em primeiro lugar, é o conceito do sacerdócio geral de todos os santos. Uhum. Rompendo com o monopólio da interpretação das Escrituras e tornando essa interpretação das Escrituras aberta, tornando ela comunitária, tornando ela universal. Todos têm o direito de interpretar as Escrituras. E nesse sentido, todos os cristãos são sacerdotes, independente da profissão que eles tenham, né? Uhum. Então, essa é uma contribuição, me parece importante, que a gente precisa voltar a acentuar nos dias de hoje, onde a gente, de novo, está falando muito, onde a gente, de novo, vive um momento de um monopólio clerical muito forte nos dias de hoje. Uhum. A segunda palavra que eu diria, dentro disso que você falou também, é o próprio conceito de vocação, não é? Que Deus nos chama não apenas para o exercício clerical, por assim dizer. Deus nos chama para o exercício, nos chama não apenas para o exercício da vocação pastoral, o ministério missionário específico que vai para algum outro lugar. A reforma luterana ela tem uma palavra em alemão que é a palavra Beruf, para profissão e vocação, que é um pouco um ser chamado para, né? E que todos os cristãos, e você acentuou isso,
né, eles são chamados a viver a sua fé no seu contexto, no seu universo, na sua profissão, conforme a vocação que Deus deu para ele e para ela. E que essa vivência da fé, nas diferentes profissões, na nossa sociedade, nos diferentes locais, que dá à igreja essa sua universalidade, essa catolicidade do evangelho que afeta todas as pessoas, que afeta o todo da pessoa e que afeta todas as vivências da pessoa. Essa uma só fé, né? E eu acho que isso é fantástico, né? Fantástico para a gente viver nos dias de hoje, né? E tirar essa universalidade da fé dentro da sua categoria institucional, né, do seu monopólio, né, e que isso porque esse monopólio ele vai tornando a fé mais paroquial. Nesse sentido, e aí eu passo a bola para o Samuel, né, nesse sentido, os solas, elas visam tirar essa paroquialidade da fé, né, e torná-la, nesse sentido, torná-la universal e devolver a essa fé, por assim dizer, a essa vivência da fé, as mãos de Deus. Porque os solas querem justamente afirmar um pouco mais disso. Mas, Samuel, essa bola é tua, né, Samuel? Então, Valdir, voltando a essa questão dos solas, né, eles são uma expressão de compreensão contra a teologia dominante na época, né? Então, por que eu iniciei com as 95 teses de Lutero? Porque já nas 95 teses de Lutero já estão expressas algumas desses valores que vão se tornar depois os pilares da fé protestante, que é somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. Eu queria, antes de entrar um pouquinho, que você mencionou sobre essa interpretação aberta das Escrituras. Veja, a interpretação ela é aberta, mas ela não é sem critério, né? E ela é aberta no sentido que ela torna possível qualquer pessoa capaz de ler e fazer a sua análise a respeito das Escrituras e, através dela, encontrar a Deus, encontrar a vida piedosa, encontrar a sua espiritualidade, né? Nesse sentido, ela não precisa de um intermediário, ou não precisa de pessoas que façam esse caminho do meio. Agora, é interessante porque os reformadores, eles deixam muito claro a respeito de quais são esses critérios de fé. Por isso que eu gosto de pensar nesses pilares da reforma, ou nesses solas, como uma espécie de moldura, de um retrato. Então, é como que se os reformadores dissessem, olha, a teologia sadia, a teologia que de fato nós devemos preservar, é o que estão dentro desses quatro, dentro dessa moldura. E essas molduras são balizadas por esses valores, né, ou por essas verdades: Cristo, graça, fé e Bíblia. E é interessante que cada uma desses pilares procura combater algo já que vinha sendo distorcido pela Igreja Romana, né? Quando Lutero, ou quando os reformadores falam que somente a Escritura, quer dizer, o que eles estão combatendo? Eles estão combatendo essa tradição supersticiosa que a Igreja vinha adquirindo ao longo dos últimos séculos, e de que muitas das práticas, inclusive dos conceitos da vivência da espiritualidade das pessoas, não tinha mais nada a ver com a doutrina bíblica, né? ou doutrinas totalmente perniciosas à fé cristã, como a ideia do purgatório, ou até a forma como as pessoas viviam essa questão da penitência, nada tinha a ver com as Escrituras. Então, quando o Lutero fala, olha, somente a Escritura,
ele está dizendo um parâmetro claro de interpretação da fé cristã. Ele está dizendo o seguinte, isso está na Bíblia? Bem, se não está na Bíblia, então isso é um critério secundário. Ele não é um critério primário. A tradição não pode se igualar à revelação. A revelação tem prioridade sobre a tradição. Quando ele fala que somente a Cristo, então ele está, inclusive, fazendo uma alusão, confrontando a própria questão da autoridade do Papa. Que ele está dizendo, olha, quem de fato tem poder para perdoar pecados, quem tem de fato poder para nos justificar, quem de fato tem poder para nos salvar, é tão e somente Cristo. Nem mesmo o Papa, com toda a sua boa intenção, nem todo Papa com toda a sua pompa, majestade, nem um bispo, nem um sacerdote é capaz de sobrepujar essa ideia de que por Cristo passam todas as coisas. E aí, igualmente, os outros dois pilares, a questão da graça e da fé. Ou seja, não há merecimento, nós não ganhamos a salvação, a nossa justificação da nossa vida, dos nossos pecados, porque nós pagamos uma indulgência, porque nós praticamos penitência, porque nós fazemos romaria, porque nós adoramos nenhum outro tipo de coisa, então nós nos tornamos merecedor. Ao contrário, os reformadores vão dizer, olha, a fé ou a graça ou a justificação, ela é um presente de Deus, ela é dada por Deus, ela não precisa de intermediadores, e é uma manifestação do poder, da majestade e da ação de Deus no mundo. E isso requer daqueles que buscam a Deus tão somente a fé. A fé expressa nessa graça, então a fé é esse canal de acesso à graça de Deus. Veja, isso muda toda uma cosmovisão teológica da época. Então, se nós pensarmos por esse prisma de que as solas, elas são, na verdade, uma moldura de interpretação da doutrina evangélica protestante, resta-nos a pergunta se o que nós estamos vivendo e vendo hoje em muitas igrejas, de fato, responde a essa fé evangélica protestante. Ou, como o Tiago falou, a essa fé evangélica católica, digamos assim, ou essa fé dessa catolicidade do cristianismo. Por quê? Porque hoje a questão da salvação ela se tornou secundária, ela não é um tema hoje discutido no todo da espiritualidade cristã. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que a teologia, em parte, revela as perguntas da atualidade das pessoas. Quer dizer, hoje nós estamos preocupados com uma questão da prosperidade, né, com a questão de ter uma boa vida aqui. Então, a pergunta é, aonde isso cabe dentro dessa moldura reformada evangélica protestante? Aonde que Cristo é o suficiente? Né? As pessoas estão preocupadas com as bênçãos, mas não estão preocupados com o doador dessas bênçãos. Aonde que, na medida, a graça é suficiente? Que eu estou mais preocupado naquilo que Deus pode me dar do que naquilo que eu posso me tornar. A fé hoje ela é um instrumento de barganha e não um instrumento de devoção. Ela é um instrumento de barganha porque se eu tenho fé, eu conquisto, eu alcanço, eu chego lá, eu vou ter aquilo que eu preciso, mas ela não é vista mais como os próprios reformadores a entendiam, no sentido de que a fé é aquilo que nos dá acesso a Deus e a uma vida e um relacionamento com esse Deus, e não daquilo que eu posso ter a partir desse Deus. Então, eu acho que a pergunta porque no final da história, e fazendo uma costura aí com o que o Tiago propôs, hoje nós usamos esse termo evangélico para fazer uma distinção da Igreja Católico Romana.
e não como pessoas que estão buscando essa centralidade dentro dessa moldura que já foi descrita pelos reformadores. E aqui uma consideração histórica importante também, que você até falou, Valdir, sobre essa questão de que os evangélicos, então, são vistos como sectários, de que os reformadores, a priori, não tinham a intenção de romper. Eles foram expulsos, a ideia deles era justamente esse esforço, né? Lutero mesmo, antes de pregar suas teses lá na igreja, ele havia mandado essas mesmas teses para os seus bispos superiores, fazendo essas afirmações e já questionando toda essa prática da igreja romana. E ele foi simplesmente ignorado, né? E ele não foi o primeiro, houve vários outros antes dele, que, de alguma forma, tentaram fazer esse questionamento a essa igreja católica, buscando, através da palavra, a interpretação e a orientação no que diz respeito à espiritualidade e à vida de fé, e que não foram ouvidos, alguns, inclusive, foram queimados, assassinados, expulsos, perseguidos, né? Esses reformadores aí que conseguiram esse feito, eles estavam no lugar certo, na hora certa, no momento histórico certo, e souberam aproveitar essa oportunidade para fazer essa releitura dessa fé católica para essa realidade desse segmento hoje que nós chamamos de evangélicos. Mas, certamente, hoje esse balaio de gato que é o mundo evangélico, ele não representa essa expressão daquilo que era, daquilo que foi essa busca justamente por voltar a esse relacionamento direto com Deus, através de uma fé, através da graça daquilo que Deus fez por nós, tendo como somente única expressão e autoridade de fé e conduta as Sagradas Escrituras. Obrigado, Samuel. Eu acho que a gente tem aí muita coisa, né, já colocada sobre a mesa para continuar a nossa conversa. A gente saúda o pessoal da Escola Ministerial Antioquia, que não é a primeira vez, né, nos outros hangouts, nas outras conversas, vocês também estiveram aí e estão hoje de novo com a gente. A gente lembra que essas nossas conversas, depois elas ficam gravadas no YouTube, você pode ter acesso a elas, pode circular elas para outras pessoas, outros grupos que você queira socializar essas nossas conversas. E dentro das perguntas que foram chegando, essas perguntas, né, elas nascem à medida que a escuta corre. Quem sabe, Tiago, essa pergunta é mais para você, né? E eu vou juntar duas perguntas aí, de fato. Uma das perguntas tem relação com a questão da vocação, e eu falei antes do Beruf, né, do Lutero, essa ênfase na vocação, mas Calvino trabalhou isso muito, né, a questão da vocação. E a pergunta é um pouco capciosa, né? Diz, olha, se o Calvino acentuou tanto essa questão da vocação como algo para todos, por que as igrejas reformadas hoje se tornam tão clericais? E são tão clericais, né? Não sei, Tiago, como é que você vai responder a isso, mas quem sabe o Samuel também queira entrar depois, porque uma outra pergunta também em relação ao que o Samuel falou, dizer, será que as igrejas históricas, elas saíram do modelo constantiniano, de fato saíram do modelo constantiniano? Tiago, a bola é tua? Eu acredito que a gente está conversando aqui, a gente está pensando sobre a identidade da igreja, né? Essa é a nossa, como igrejas históricas, reformadas, né? A gente está falando sobre a nossa identidade. E eu acredito que quando a gente começa... Eu acredito que hoje muitas vezes a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe, a gente perdeu essa noção de quem a gente realmente é. Então, quando a gente perde a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai perdendo essa noção do que a gente foi chamado para fazer. Então, eu acredito que essa questão da vocação, ela é muito importante e ela
nos remete também àquilo que o Valdir tinha comentado com relação ao sacerdócio universal dos santos. Então, que todos nós somos sacerdotes, todos nós somos chamados para nos relacionar com Deus, para nos relacionar com o próximo e para viver a nossa fé, para viver o Evangelho na prática em qualquer situação. Eu acredito sim que talvez muitas das nossas igrejas a gente tem perdido essa noção do sacerdócio universal, né, da catolicidade da igreja, e a gente vê muitas vezes um clericalismo, sim. É muito comum a gente ver em algumas igrejas essa diferença, né, entre o líder, o pastor, né, o clero que está lá na frente e o povo. E a gente vê isso muito claro em questões práticas, talvez. Por exemplo, a pessoa pede lá a pessoa pede uma oração. Ela pede para quem? Para o pastor, né? Sendo que o presbítero pode orar? Pode. Não, mas precisa ser o pastor. Porque a oração do pastor ela é diferente. Então a gente vê essas diferenças, essa crise prática, né, que a gente vive do sacerdócio universal dos crentes, né, de que todos nós, pastores e ovelhas, têm o mesmo acesso diante de Deus e carregam dentro de si o mesmo Espírito, né, e vivem o mesmo Evangelho. Então, talvez, o que a gente precisa começar a fazer é ensinar de maneira correta, né, esse sacerdócio universal, essa catolicidade da nossa fé, né, que diante de Deus nós somos todos iguais, né, diante de Deus não existe diferença, o pastor é mais importante do que o presbítero ou o diácono. Diante de Deus somos todos iguais, todos nós temos uma vocação, o pastorado é uma vocação, né? O médico ele exerce a sua vocação no hospital, o advogado ele exerce a sua vocação. Então, cada um de nós, cada membro da igreja possui uma vocação e foi chamado, né, com essa vocação para servir a Deus aonde quer que ele esteja. Então, a gente precisa, talvez, eu acredito que existe sim, né? Eu não discordo da pergunta, da colocação. Eu acredito que em muitas igrejas existem, a gente vê esse clericalismo, essa diferença, né? Às vezes do lado do clero, do pastor, às vezes do lado da própria igreja, dos próprios membros, de se entenderem como menores do que o pastor. Então, talvez, eu acredito que a gente precisamos resgatar, na verdade, esses conceitos da nossa identidade. A gente precisa olhar lá atrás e tentar resgatar isso que foi ensinado pelos reformadores sobre o sacerdócio universal dos crentes, sobre a catolicidade da nossa fé, da igreja, sobre a doutrina da vocação, né? Porque eu acho que só assim a gente tem nós vamos começar talvez a viver de maneira correta. Eu acredito que a gente não sabe como viver, ou muitas vezes nós nos perdemos em algumas práticas porque a gente esquece da nossa identidade, do que somos e do que nós cremos. Então, quando a gente começa a resgatar isso e a entender e a crer de maneira correta e a compreender esses conceitos, isso vai mudando a nossa maneira de viver e de enxergar as coisas. Então, eu acho que a primeira coisa, acho que parte daí, né? A gente começar a ensinar de maneira correta e buscar uma compreensão correta para que essa compreensão desça para o nosso coração e a gente comece a viver de maneira correta, de maneira prática, esses conceitos reformados. Samuel, você gostaria de entrar nisso? Valdir, eu tenho a impressão de que essa questão, né, você falou da igreja constantiniana, né? Eu tenho a impressão de que essa não foi uma preocupação primária dos reformadores.
A impressão que eu tenho é que, assim, a questão da teologia, ela era tão mais urgente e ela era tão mais necessária que eu acho que, bom, me parece que os reformadores não colocaram a mesma energia e a mesma intencionalidade na questão da, sei lá, vou usar a palavra aqui, eclesiologia, né? Eles estavam mais interessados em reformar, digamos assim, teologicamente, do que reformar eclesiologicamente. Às vezes a gente olha para esse movimento da reforma como alguma coisa, assim, uma pepita de ouro que aconteceu na história e de que ela não teve suas falhas, as suas lacunas, né? Mas, de fato, quer dizer, quais foram os grandes movimentos que a reforma trouxe para a questão da eclesiologia, né, na prática, né? Ela não mudou a questão dos templos, ela talvez alguma linha um pouco mais radical, ela tirou a questão dos símbolos dos templos, tirou a questão dos vitrais, da cruz, as imagens, os desenhos, as vestes litúrgicas, mas ela não mudou na sua essência a forma da igreja se reunir, se organizar, da sua liderança e da forma como ela vive, se expressa como comunidade. De fato, isso é uma coisa que está pendurada ainda no passado. Nós temos muita dificuldade, até hoje, de pensarmos em modelos de ser igreja que nos liberte dessa dicotomia de clero do clero, do templo e da questão da plebe, né? Assim, então, esse modelo sacerdotal, né? Onde o pastor, o missionário, o bispo, o diácono, ele tem algum valor diferenciado, e isso aí nós temos esse resquício, obviamente, para dentro das igrejas evangélicas, e ultimamente está piorando aí com essa questão de apostolado e pai apostolado e bispado, e esse negócio aí está... né, assim, precisamos de uma reforma, uma nova reforma, precisamos revisitar alguns temas importantes a respeito da questão da eclesiologia. Não há nenhuma dúvida, né, essa questão do sacerdócio geral de todos os crentes, ou de todos os santos, que Lutero, né, nessa expressão, mas também Calvino, com a sua temática da vocação, né, de que todos nós somos vocacionados por Deus e de que todas as vocações têm uma igual importância e significado diante de Deus, isso não passou de uma geração depois dele. Isso, na verdade, nunca foi aplicado de uma forma consistente e de uma forma a impactar, sei lá, vou usar essa expressão aqui, eclesiologicamente, né? Não houve uma mudança em termos estruturais a partir dessa definição. Acho que ela teve uma melhora, ela teve um ganho, de dizer de que os pastores, os líderes religiosos, eles não são mais do que outras pessoas, eles apenas exercem a sua vocação de uma maneira mais direcionada para as questões, entre aspas, espirituais, mas na prática não é isso que acontece. Na prática você ainda tem, isso que o Tiago muito bem falou, você tem essa diferenciação danosa, inclusive, para a fé e para a compreensão, né, da espiritualidade cristã a partir dessa dimensão aí do templo, do clero, né, como, talvez juntaria aí o culto, como essa forma de se organizar a igreja, e a gente não avançou nisso nesses últimos 500 anos. Houve algumas expressões, sim, mas você ainda monta as estruturas da mesma forma, você ainda tem os líderes denominacionais, que você ainda tem essas, de alguma forma, você reproduz talvez com menos poder, com menos intensidade,
mas você ainda reproduz esse modelo, com certeza. Tá bem, Samuel, obrigado. Eu acho que uma das coisas que a reforma, quem sabe ela se ajuda quando ela estabelece o princípio de que a Igreja reformata sempre reformanda, não? Quer dizer, a Igreja da Reforma sempre precisa estar em reforma, né? Então, a reforma não foi um produto acabado, ela foi simplesmente um pontapé inicial, e que, nesse sentido, a pergunta, inclusive, se a gente precisa de uma outra reforma, como foi uma das perguntas que chegou, a gente precisa estar em contínua reforma. E a reforma nasce desse reencontro contínuo com as Escrituras, na mão da comunidade que, de alguma forma, gesta a sua obediência. A gente está chegando aí ao final do nosso período, mas tem uma pergunta, e a gente vai ter que ser breve agora, tá bom? Mas, assim, uma pergunta diz assim: vocês acreditam que as denominações reformadas no Brasil, de fato, consideram, no seu anúncio salvífico, todos os aspectos da vida humana como alvo da ação redentora de Deus? Samuel, é tua ou é do Tiago? Pode ser minha, eu acho que o Tiago também tem bastante coisa a dizer, mas assim, sendo bem breve, né, Valdir? Eu acho que a salvação, ela ficou restrita a uma compreensão da fé, e que, para mim, tem muito herança ainda desse resquício da compreensão romana sobre a dimensão da catolicidade do ser humano, ou seja, essa integralidade do ser humano, ela é importante na compreensão do que nós entendemos por salvação. É óbvio aqui que nós não estamos falando de relativizar a salvação do ser humano, mas essa pergunta ela precisa ampliar, nós temos que perguntar de que salvação nós estamos falando, que é quase um conceito romano de salvação, que é de tirar a pessoa do inferno, né? De que é um conceito de que esse seria o fim último da salvação do ser humano, né? Na qual eu entendo que a fé evangélica ela nos chama a uma redefinição desse conceito de salvação, que é a questão da redenção, da justificação. Nós somos justificados para a prática de boas obras, ou nós somos justificados para sermos humanos melhores a partir da imagem e semelhança de Deus, e com isso exercermos a nossa fé cristã e o nosso sacerdócio geral a partir dessa redenção da qual nós experimentamos. Mas eu queria deixar um pouquinho para o Tiago, já que a gente tem que ser... Não, eu vou fazer outra pergunta para o Tiago, porque eu estou olhando o relógio aqui, a gente só tem alguns minutos, e, Tiago, as perguntas que vieram, né, uma delas aponta para essa coisa de que o uso do conceito catolicidade acaba sendo um pouco confuso, né? Diante e você deve, de novo, experimentar isso, mas você insiste no termo. Como é que você sai dessa saia justa? Eu acho que talvez o mais importante para a gente é a gente resgatar não somente o termo, mas eu creio que o conceito, aquilo que ele significa. Não sei, talvez um outro termo, para o brasileiro fica bem complicado, né? Porque o credo apostólico, ele diz a Igreja Católica, e aí a gente, para sair da Igreja Católica, alguns traduziram por Igreja Universal, e aí complicou mais ainda, que a gente confunde com a Igreja Universal do Edir Macedo, né? Então, o que fazer? Mas eu entendo que a gente precisa resgatar esse conceito de totalidade, né, de todos os aspectos do ser humano. É bem interessante a questão da grande comissão, né, quando a gente pensa na totalidade da nossa missão, nessa catolicidade da missão. E a grande comissão de Jesus nos ensina isso de maneira muito clara, né, lá em Mateus 28, quando ele aponta para uma autoridade total de Jesus, né, toda a autoridade me foi dada,
Depois ele fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, essa totalidade, né, de maneira geográfica, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, a totalidade do ensino, totalidade do evangelho, né? E aqui ensinando-os a guardar, pode ser traduzido também como ensinando-os a experimentar, né? A viver todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois nós temos essa expressão, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então a gente tem é isso que a gente precisa fazer, na verdade, né? Mais do que talvez ficar preso ao termo, né? A gente se ater a essa totalidade da nossa fé e do Evangelho. Então, a gente de fato precisa terminar. Eu queria fazer alusão ao que o Tiago falou também, essa interpretação de Mateus 28 é riquíssima. Associar isso a João 17, que é a oração de Jesus, não é? Pela própria unidade da igreja. Na Aliança Evangélica a gente procura enfatizar muito essa dimensão, né? Tem uma pergunta que veio aí sobre a questão da vocação e uma alusão também à Confissão de Augsburgo, falando da ordem eclesiástica, né? De como que a gente resolve essa necessidade da vocação para o exercício público do ministério. Há certamente um lugar para o exercício público do ministério, e que, como a Confissão de Augsburgo acentua, mas esse exercício público do ministério não é diferenciado qualitativamente de outros exercícios, da vivência de outras vocações. Então, eu acho que nós temos diversidade no exercício dos ministérios e que cada um deles tem o seu lugar, mas o clero não tem um lugar maior ou melhor ou diferenciado de outros do exercício da vocação em outras áreas da vida e do ministério humano. E, por último, uma das perguntas aqui, ela é muito importante, porque ela diz se a gente não corre o risco de citar mais os reformadores do que o próprio Evangelho. E eu queria terminar com isso, porque, de fato, no outro dia, alguém estava falando que estava muito preocupado que a gente estava celebrando a reforma, mais do que se comprometendo com a reforma. Então, eu acho que é verdade. A gente não quer celebrar a reforma mais do que se converter aos princípios da reforma. E os princípios da reforma não querem ser outros do que os princípios do Evangelho. E que o que a gente quer ao ter esse debate nessa noite, que foi um debate em torno de alguns dos aspectos teológicos da reforma, mas que tem muito mais do que isso. Mas, ao final de tudo, o que nós queremos afirmar é solos Cristos. É somente a Cristo. E que a afirmação dessa suficiência de Cristo vale para todas as áreas da vida humana e para todas as dimensões da vida individual e social. E que esse Cristo veio resgatar a todos e a tudo. E que nós queremos estar comprometidos com o reencontro contínuo desse Evangelho. E, nesse sentido, queremos ser igreja reformata, sempre reformando. Porque tudo isso toda glória seja a Deus. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Tiago, obrigado, Samuel, a todos vocês que fizeram perguntas do Recife, aqui de Curitiba, de vários outros lugares, ao pessoal da Escola Ministerial Antioquia. Lembremos todos, fica gravado. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos hoje à noite. Daqui a um mês tem mais. E a gente vai falar sobre a dimensão pastoral da tradição da reforma. Tenha uma boa noite.